que é empresário aqui na sala sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, né? E o que a gente espera do poder público é que ele venha mudar esse quadro e ajudar os empreendedores a empreender. É isso que a gente precisa, é não atrapalhar. Exemplos como esse que você trouxe do setor de loteamentos, burocracia, 376 itens de checklist para se entregar uma obra, um ativo que vai para você, que você vai ser remunerado. Realmente, obrigado. Realmente não dá para entender como que a gente chega nesse ponto ou chegou nesse ponto. A frase que você terminou, uma das que você quase concluiu, que é burocracia, cabelo e unha, tem que cortar todo dia, a gente usa na empresa como custo. Custo, cabelo e unha, a gente tem que cortar todos os dias. Senão eles crescem e a gente não vem crescendo. Agora eu vou incluir a burocracia no rol aqui. Então, a gente volta um pouquinho nesses temas, nessas dores. A Copasa é gritante. E nós fizemos o dever de casa. Gestão técnica, gestão voltada para resultados. Eu posso dizer que a gente deu aí um salto, Bruno. Pra você ter uma ideia, em 2019, em todo um ano, a Copasa executou 586 milhões. Só no primeiro trimestre desse ano a gente executou 550. Então, o salto que nós demos, ou seja, a nossa capacidade de um ano, nós estamos fazendo em 3 meses. Em 3 meses. Isso é resultado de, primeiro, levar a sério os prazos, colocar regras e uma relação transparente com os fornecedores, e eu até agradeço aqui o CEPOD, que tem sido um grande parceiro, porque a gente não tem que ter uma relação de oponência, uma relação de parceria com os fornecedores. Agora, nós temos alguns desafios, né? E eu vou falar alguns desafios que a Copasa tem, e é o desafio de ser uma estatal. Acho que não é segredo para ninguém que, em virtude de ser uma estatal, a gente tem um que a mais de desafio nessa jornada. Eu até cito aqui um exemplo de uma cidade que a gente tem que fazer uma grande obra lá, importante, né, para a qualidade do serviço que é fornecido. Aí a gente faz a licitação conforme manda a regra do jogo. Aí nós temos uma lista de classificação. Aí o primeiro colocado, que ganhou a licitação, teve problema. Ele não pode assumir a obra. É simples, eu simplesmente falo assim, o primeiro colocado não foi, então agora vai o segundo. Não. Eu tenho todo um rito que eu tenho que passar, inclusive, né, eu preciso assinar o contrato, abrir um procedimento punitivo para o fornecedor, coisa que o privado precisa fazer. Eu tenho que punir o fornecedor por ele ter participado da licitação e não poder executar, para só depois desse processo, que ele pode demorar meses, é que eu posso chamar o segundo colocado. Isso se ele não for judicializado. Porque se ele for judicializado, é no tempo de Deus. Enquanto isso, na sala de... Né, enquanto isso, a cidade está lá esperando o saneamento dela. Então, desafios como esses, a gente precisa vencer. E um dos caminhos é dar mais dinamismo às normas existentes, ou, né, a Copasa aí tem uma discussão em curso na Assembleia em relação ao governo discutindo com a Assembleia, colocou à disposição da Assembleia uma discussão em relação à privatização, mas independente da decisão que for tomada, a Copasa vai correr atrás para avançar nas suas metas de saneamento, seja pública, seja privada, mas ela vai continuar avançando. E por isso a gente precisa que vocês, que são atores importantes no setor, que vocês possam entender que a gente tem um perfilamento de investimento que nunca houve na Copasa. Até 2029 nós vamos investir 17 bilhões de reais em obras, em CAPEX. Está previsto para esse ano 2,5 bilhões, para ano que vem 3,4, depois 3,6, 3,8, 3,9. A gente vai chegar aí aos 17 bilhões de investimento e eu preciso muito que vocês estejam alinhados com esse planejamento, porque nós vamos precisar de ter
parceiros, eu gosto de chamar os fornecedores de parceiros, porque no final do dia é a Copasa que está fornecendo o serviço. Então a relação tem que ser de parceria. Quando a gente escolhe um fornecedor, vocês estão ali, a plaquinha que coloca na rua é a serviço da Copasa. Então, o zelo pela qualidade do serviço, o zelo pela, eu posso te dar exemplo, né, recomposição asfáltica, né, Leandro? Zelo pelo todo o trabalho que tem que ser feito, a qualidade do serviço. Nós temos que fazer o melhor serviço com dinamismo, com velocidade, qualidade, e temos aí essa abertura de perspectiva de investimento. São 17 bilhões de reais, a empresa tem saúde financeira para isso, eu espero que ela tenha dinamismo processual para isso, e que como estatal é um ponto de atenção, que a gente tem que estar sempre ali controlando para que a burocracia não vença a eficiência, para que a burocracia não tome lugar daquele pessoal lá na cidade que está esperando a obra dela, não possa travar em processos burocráticos. Porque se é um privado, olha, o primeiro colocado, você aqui no nosso processo de cotação, você não vai e tal, vamos chamar o segundo, e numa estatal o processo é bem mais lento. Então, gente, eu queria deixar aqui, Bruno, mais esse recado que a gente tem. A gente deu um salto quântico em relação à capacidade de investimento. O que a gente investia em um ano, nós fizemos em 3 meses. Agora, depois desses anos de uma gestão voltada, né, para o técnico, para o resultado. Posso falar aqui, né, a gestão do governador Rosendo e do vice, professor Matheus, deram aí, enquanto controlador, todo o respaldo para uma atuação técnica da empresa. E isso melhorou muito. Acho que vocês são testemunhas disso. Acho que eu às vezes converso com um ou outro que tem mais anos assim, de relação, notória a profissionalização que a empresa incorporou nesses últimos anos. E a gente vai continuar com isso, porque eu não acredito em outro caminho. Voltar para o resultado, voltar para a profissionalização das relações, para a visão de parceria. Então nós temos um salto quântico na nossa capacidade dinâmica de cuidar desses contratos, de fazer essa execução de CAPEX sair, né, de 580 no ano para 550 no trimestre. Temos 17 bilhões para investir, temos muitos, mas muitos desafios ainda, muita coisa a melhorar, mas a gente vai continuar perseguindo isso. Para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente está fazendo, talvez alguém aqui também seja do setor de loteamento. Eu instituí lá na Copasa, o Simplifica a Copasa. E o primeiro item que eu peguei foi o setor de loteamento. Como é que estava o setor de loteamento lá? O loteamento esperando 8 anos a DTV da Copasa sair. Ou seja, a empresa que vive de vender água tem dificuldade de autorizar um loteamento que vai dar vazão a mais água lá, que não vender mais água. Também é óbvio ululante que a gente tem que apoiar. E quando eu fui adentrar no processo, né, eu estou há 5 meses lá e antes de ser presidente da Copasa, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, eu tenho esse quê de desburocratizar, de fazer a coisa andar de forma mais objetiva e simples. E quando a gente foi pegar a metodologia, os checklists dos investidores de loteamento, nós pegamos o total de itens dos checklists, são 376 itens. Então, assim, é uma fábrica de doido. Você atender um checklist de 376 itens. E com o trabalho que a gente fez nessa desburocratização, hoje, de 376 itens, caiu para 109. Tinha um checklist lá que foi de 132 itens para 32 itens. Nós tiramos regras subjetivas. Né? Eu vou até dar um exemplo de outro setor para não contaminar. Mas tem um outro setor da economia aí que tem uma regra lá que é o seguinte: o pé direito deverá ter altura adequada conforme a orientação fiscal. Qual é o tamanho do pé direito que a norma está exigindo?
adequada conforme a orientação do fiscal. Se o fiscal é baixinho, então ele tem uma visão do pé direito, se o fiscal é alto, tem outra. Esse tipo de norma não orienta quem fiscaliza e não orienta quem é fiscalizado. Então a gente fez uma caça às bruxas lá desse tipo de norma nos checklists. Nós tiramos coisas desnecessárias e reajustamos coisas subjetivas, para a gente poder ter uma relação muito melhor, nesse caso, com os loteadores. Outra coisa que nós implementamos lá agora, vai começar agora em agosto, o analista da Copasa vai ter prazo para poder dar a resposta. Prazo instituído, processual. E o atraso será um indicador que vai detratar a bonificação anual dele. Ou seja, respeitar. Vocês têm prazo com todo mundo. Todo mundo tem que ter prazo com vocês também. E o investidor merece ter previsibilidade. Né? Senão, ele vende 1000 lotes, tem 1000 pessoas cobrando dele o resultado, ele está ali sozinho com 1000 clientes cobrando dele, ele tem ali a Copasa na sua grandiosidade, é uma empresa grande, né? Não dando ali a vazão devida ao investimento. Então, agora, a Copasa vai ter prazo com os loteadores também. Então, a gente está fazendo uma série de mudanças nesse Simplifica Copasa, primeira etapa, loteamento, e agora a gente está batendo essa bola aí com o CCPOT para ver como que a gente pode também melhorar a relação com o setor das grandes obras. A ideia não é facilitar para ninguém, a ideia é ser justo, é ser objetivo e focar em resultado, não focar. Tem coisas que a gente pegou lá de burocracia que o foco era um meio. A gente tem que saber para que estava pedindo aquilo. A maioria é o foco no meio. Por quê? Com 2 porquês, a pessoa fala, não precisa não, vamos tirar. Então, assim, é um exercício, gente. Burocracia, cabelo e unha tem que estar cortando direto, porque eles vão crescendo naturalmente. Né? E é isso que a gente está fazendo hoje na Copasa. E é nisso que eu aposto que a gente vai ter cada dia que passa, Bruno, uma relação melhor. E, gente, muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguindo aí, fazendo uma Copasa melhor para vocês, o setor de saneamento mais produtivo, mais próspero, para que todo mundo possa ter oportunidade. Essa é a ideia do Rio. Para o Rodrigo, diretor-geral do DR, para que ele também possa contar um pouquinho para a gente quais são os principais projetos e investimentos que ele tem feito. O que aconteceu na Copasa, esqueci de parabenizar, multiplicar por 4 ou 5 vezes a entrega das obras é significativo. Parabéns, o seu desafio é grande, mas é um bom desafio, né? Conte conosco para ajudar, a gente volta nisso aí. Então, Rodrigo, nos conte um pouquinho também como é que foi esse crescimento de volume de serviços no DR e quais são os projetos estruturantes que estão em andamento e que realmente podem mudar a cara de Minas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, meu amigo, colega de governo Fernando Passari, Gabriel, Leonardo, de forma especial aqui todos os servidores do DR que estão aqui hoje, que ajudam na missão de construir um DR mais forte, um rodoviarismo mais forte, né? Ajuda a gente a construir dias melhores nas estradas do nosso estado. Cumprimentar aqui todos os presentes. Ô Bruno, para começar, você falou um pouco de apimentar, assim, só voltando um pouco ao que o Fernando falou, para mim não passar batido. Eu acho que assim, 2 coisas que ele falou aqui, que ele consegue ter na Copasa, eu acho que é o que mais atrapalha aqui nós que estamos no setor 100% público. Né? Primeiro é falta de previsibilidade orçamentária, né, que a gente não tem. Isso talvez seja o maior entrave, né, para o planejamento, para a melhor execução que a gente tem dos nossos orçamentos, seja ele qual for, seja ele pequeno ou grande, né, a falta de previsibilidade impacta extremamente no planejamento e na execução, e a falta de recurso humano, né, que é um problema gravíssimo no setor público, a falta de recurso humano, você não conseguir ter mão de obra, né, ter profissionais públicos para poder exercerem melhor o papel, seja de fiscalização, papel de servidor público mesmo, qualquer das esferas. Mas aí, voltando um pouco
Hoje eu fui pegar uns dados, uns números para poder falar aqui. Eu peço desculpa que a ideia era realmente não ter nenhuma apresentação, era falar um pouco de forma espontânea do que a gente está fazendo, né? O combinado era isso, né? Então, hoje eu fui pegar uns números para poder voltar um pouco, né? Em 2022, eu entrei no DR em novembro de 2021, outubro de 2021, assumi o DR dia 16 de agosto de 2022, então acompanhei um pouco da volta da execução orçamentária do DR que se deu no ano de 2022. O governador ele fez um esforço muito grande, né, de organizar as contas públicas, de voltar a pagar o salário em dia e de poder voltar a investir minimamente na recuperação das estradas. Isso se deu em 2022. Muita gente fala com a assinatura do acordo de Brumadinho, mas isso só foi parte do que foi executado, parte do orçamento público mesmo, dinheiro público economizado para poder ser revertido para as ações do DR. Então tivemos sim, dentro do acordo de Brumadinho, o apoio para a execução e para a volta, né, de todos os programas de recuperação de estradas, de implantação de estradas, mas também teve dinheiro que foi economizado para o orçamento público propriamente dito. O acordo de Brumadinho, pouca gente sabe, mas o que ele trouxe na primeira versão dele foi 700 milhões de reais para a recuperação de estradas, foram 100% executados pelo DR em 2022 e 2023, o dinheiro acabou rapidamente, que foi 700 milhões de reais para obras pré-definidas de recuperação de estrada, com projetos 100% executados pelo corpo técnico do DR, pela nossa gerência de projetos, e pontualmente algumas obras de implantação definidas dentro desse acordo. Por exemplo, em Tópolis Urucu e a ponte do Rio São Francisco, obras de implantação que foram definidas e com orçamento já direcionado do acordo com essas obras. Então, fora isso, fora esse dinheiro de 700 milhões que a gente teve para recuperação de estrada, todo o orçamento que a gente teve, tudo que a gente executou, foi com orçamento público economizado, né, pelo Estado para poder ser revertido em obras. E aí, pegando um pouco desses números, a gente, de 2022 para cá, nós conseguimos recuperar, no nosso programa de recuperação funcional, 2.700 quilômetros, 1,7 bi, né, de recursos só em recuperação de estrada. Acho que esse é um número robusto, né, assim, só de pensar, né, que com uma equipe reduzida, enxuta, vou citar aqui, quem faz esses projetos hoje de recuperação todos é o Klaus com a equipe dele. Né? O Klaus com a equipe dele fez 2.700 quilômetros de projeto de recuperação funcional já executado. Fora outros quase 1.000 que já estão prontos, né? Que se tiver orçamento a gente consegue licitar e executar rapidamente. Isso feito com muito esforço, uma equipe reduzida, mas que vai a campo fazer, entregar o que é necessário. Acho que um grande legado que a gente vai deixar nessa gestão do governador Romeu Zema é ter transformado os contratos de conservação do DR. Um outro dado interessante, né, assim, da assunção desses novos contratos, que é do início do ano passado para cá. A gente agora está concluindo a mudança de chave, né, a gente está concluindo a licitação dos últimos 9 contratos de conservação do novo modelo. A gente já conseguiu recuperar 1.300 quilômetros, 1.235 para ser mais exato, 1.235 quilômetros de estradas dentro do contrato de conservação. Antigamente a gente tinha um contrato de conservação médio de 5 milhões por ano para cada uma das unidades regionais do DR. Isso está em torno de 400 mil reais por mês para poder, às vezes, tomar conta de uma malha de 500, 600 quilômetros de estrada. Então, realmente era ser finge que pague ou finge que trabalhe, porque é impossível você conseguir tomar conta de malhas tão extensas com pouquíssimo recurso como a gente tinha nos contratos. Hoje a gente tem contratado, fora a Ponte Nova, que é a última unidade regional que a gente está concluindo o processo de licitação, alguns contratos são para 2 anos, mas a gente tem contratado 1,6 bi só de conservação e manutenção. E a gente conseguiu recuperar, e mesmo com um contingenciamento orçamentário grande esse ano, esse número teria sido muito maior, 1.230 quilômetros de rodovia. Então, se juntados a 2.600 de recuperação funcional, são 3.800 quilômetros de rodovias recuperadas de 2022 para cá, com projetos 100% executados pelo DR. Então, acho que esse é um salto grande, né? Quando a gente, em 2022, né, quando o DR recebeu a missão do governador, né, de voltar a investir em rodovias, a gente tinha um levantamento
feito pela diretoria de projetos na época, foi diretoria de planejamento, que acho que esse é um outro legado que a gente deixa, que é a constituição da diretoria de planejamentos. E aqui abro um parênteses, uma decisão muito dura, né, que eu particularmente, né, quando assumi a decisão já estava tomada, mas tive que encarar essa mudança de frente, foi extinguir a diretoria de projetos. O meu pai havia sido diretor, criar gerências de projetos dentro das diretorias finalistas. Então, a gente tem a gerência de projetos, a diretoria de manutenção e de construção, vai criar uma diretoria de planejamento. Acho que isso tem se mostrado a cada dia, que foi uma decisão muito acertada, porque a gente tem gente para pensar o DR. Então, hoje a gente tem gente para saber, por exemplo, que hoje a gente tinha em 2022 25% da nossa malha em péssimo estado. Isso representa 6, 7 mil quilômetros de estradas em péssimo estado. E a gente tinha que definir critérios de priorização para poder atacar essas estradas e para a gente poder saber como direcionar o recurso, o investimento que era pouco, né? Que ainda hoje eu não acho que é tão pouco, mas que ainda é insuficiente, talvez, para o tamanho do desafio que a gente tem. Então, isso acho que é um ponto positivo que foi criado no DR, foi ter gente pensando em como direcionar recursos, em como priorizar recursos. Né? Hoje, se você perguntar na diretoria de planejamento, né, se a gente tivesse dinheiro para poder fazer ampliação de capacidade em 1.000 quilômetros de estrada no estado, essa resposta está dada. Né? A gente tem como a gente já tem essa informação, tem como fornecer isso imediatamente para o governo, caso a gente tenha dinheiro para poder fazer ampliação de 1.000 quilômetros de estrada. Se a gente tiver recursos para poder fazer a implantação dos nossos quase 6.000 quilômetros de estrada não pavimentada que a gente também tem como ter essa resposta imediata de quais são as prioridades, seja ela para o desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social do Estado. E aí, Bruninho, para não alongar muito, que eu acho que a gente tem que ter uma discussão no final, né, assim, fica aqui a provocação, assim, falei pouco também sobre as obras de construção, né, assim, a gente tem muita coisa também em andamento. Hoje foi publicado o contrato da licitação da Ponte Manga, um marco no DR, a primeira licitação que a gente fez com a modalidade com cláusula de retomada, a licitação em grande vulto, uma obra de 253 milhões de reais, que vai transformar uma região isolada do nosso estado. A gente está com uma perspectiva muito grande, né? Vai se juntar a obra da ponte do Rio São Francisco, que foi retomada no começo desse ano. Vão ter duas obras de duas pontes ao mesmo tempo, né? Cerca de 1.100 e 1.200 metros, né? Duas obras de arte robustas, tendo feito implantações aí ao redor do estado, um volume menor do que conservação e manutenção nós temos feito. Mas fica aqui a provocação, Bruno, que é como a gente ter orçamento público. Né? Ontem o professor Anastasia usou a expressão de que o orçamento público às vezes tem soluço. Realmente, às vezes a gente tem soluço, às vezes a gente tem até parada cardíaca. E isso é muito grave, porque assim, essa falta de previsão, essa falta de previsibilidade, acho que é o que mais atrapalha o setor público de forma geral. A Antônio Gabriel está rindo ali, né? A gente tem de vez em quando umas paradas cardíacas que matam a gente, mas isso acho que é o principal que tinha que ser solucionado no Brasil, né? A infraestrutura é tida como um setor que gera gasto, né? A infraestrutura é investimento na veia, né? Anti-inflacionário, né? A infraestrutura muda e transforma o país, e sem ela a gente não vai ser um país de ponta nunca, né? Embora a gente tenha que trabalhar de forma complementar ao setor privado, né? Acho que a gente vai viver essa transformação aqui em Minas com tanto de projeto de concessão bem feito, seja ele do governo do estado, do governo federal, que vão, né, ter início, que tiveram início agora, ou que vão ter aí nos próximos meses, nos próximos anos. Mas sem investimento público também nós não vamos conseguir, né, transformar o estado. Né? Se a gente fizer mais 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de concessão rodoviária estadual, a gente ainda vai ter 23, 24 mil quilômetros de estrada estadual para tomar conta. Então, assim, a gente precisa de recursos, de volume de investimento para poder tomar conta bem dessas estradas. Então, fica aqui só essa provocação, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade. Né? A gente lá no DR eu tenho muito orgulho de continuar fazendo um pouco do que é a história do DR, né? Que é ter diálogo com você, com o setor produtivo, todos
os entes da nossa sociedade. Brinco, eu estava ouvindo aqui o passado, me ligou 3 vezes uma pessoa aqui, daí a pauta é tão diversa, aí a pessoa cansou de ligar e mandou uma mensagem assim: preciso muito da sua ajuda. Temos que liberar uma corrida rústica no estrado. A falta completamente. Liberou aqui uma corrida? Não, deixa. O DR, assim como a Copasa, nós conhecemos muito bem. Então, antes de mais nada, te dar os parabéns, mas não só para você, com toda a equipe do DR que está aqui, diretoria, Matheus, Anderson, Davidson, demais diretores e equipe. Vocês têm feito realmente um milagre de conseguir colocar de pé tanto serviço. E o setor agradece. Agradece porque nós vivemos tempos sombrios alguns anos atrás, né, com baixíssimo nível de investimento. E esse, eu acho que é um dos 2 grandes problemas que nós temos que colocar na mesa e temos que discutir de forma clara. Como nós vamos garantir recurso para os nossos ativos de infraestrutura, os ativos que seguem sob gestão pública, né? O que for possível de passar para a iniciativa privada tem que ser passado. Eu acho que essa é a ideia. Nós estamos vendo o resultado das concessões, é muito bom, mas muitos ativos seguem ainda sob gestão pública. E essa falta de previsão orçamentária, ontem nós vimos também o Anastasia e o Marco Aurélio Barcelos, um painel brilhante que eles fizeram ontem, tratar desse assunto com muita seriedade, né? Esses soluços, a tendência é que eles piorem. A tendência é que a população vai envelhecendo, a tendência é que cada vez menos tem espaço em recurso público para a manutenção desses ativos. Por outro lado, nós não podemos deixar de cuidar e dar manutenção nesses ativos. Quando a gente deixa de dar manutenção numa rodovia, buracos vão abrindo e a recuperação dela depois é muito mais cara. Quando a gente deixa de dar manutenção numa praça pública, a recuperação dela depois é muito mais cara. Então, a gente tem que colocar isso na mesa. A falta de orçamento para manutenção dos ativos públicos é um problema estrutural do Brasil. E aí, Fernando, você é um privilegiado. Você tem a obrigação de investir. Você tem a obrigação de fazer obras. Isso é muito bom para o setor, porque isso dá previsibilidade para o setor. E tenho certeza que empresas nós teremos. Vou passar agora para o Antônio Gabriel, porque ele também tem feito um bom trabalho. A gente tem repercutido, gente, infraestrutura não tem ideologia, infraestrutura não tem lado, infraestrutura é desenvolvimento, infraestrutura gera emprego, infraestrutura atrai investimentos para Minas Gerais. É assim que a gente tem que tratar. Então, o governo federal, através ali da gestão do Antônio Gabriel, também tem feito um trabalho muito bacana em Minas, e espero, Antônio Gabriel, que esse problema orçamentário não te atinja, né? Assim, vamos te ouvir um pouquinho e depois a gente volta nos outros assuntos polêmicos. Então, fica à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Cumprimentar Rodrigo, Fernando. Nosso colega da prefeitura aqui, que ele está muito feliz que a gente passou o anel para a prefeitura. Leonardo, falaram presente de grego, né? Mas ele gostou, ele já agradeceu 3 vezes hoje, só hoje. Deu um abraço. Nunca vou convidar ele para a festa de aniversário em casa. Não, gente, brincadeiras à parte, agradecer a presença de todos aqui. O Rodrigo falou que o orçamento público dá soluços, né? Dá soluços, dá infarto, aí toma choque, melhora, depois dá infarto de novo, né, Rodrigo? E assim vai. Mas assim, no geral, a gente tem vivido uma perspectiva de melhora. Eu falo isso porque eu sou servidor de carreira do DENIT, eu vim da Superintendência do Mato Grosso e já há algum tempo, já estive na iniciativa privada também, já sou engenheiro civil, já trabalhei em construtora, já estive do outro lado do mercado, e a gente é acostumado
a isso, né? Se acostumou a isso. Nós passamos por períodos de investimento, por períodos de não investimento, e nós, principalmente quando nós somos servidores, né, a gente tenta se amoldar a essa situação. É diretriz de cada governo, fazer o investimento, não fazer o investimento, mais ou menos investimento, mas nós sabemos que o investimento é preciso, o investimento público é preciso, é necessário. O setor privado é extremamente importante e ele tem sido trazido para dentro das grandes obras estruturantes, entrado cada vez mais. A gente agradece. O setor público não dá conta de fazer tudo sozinho, não tem como, é muita coisa. O Rodrigo falou do tamanho da malha viária do estado de Minas, estadual, é enorme. A malha federal de Minas, administrada pelo DENIT, até um tempo atrás era de mais de 7.000 quilômetros, e hoje nós estamos com 4.800 quilômetros, porque a outra parte dessa malha foi passada justamente para o setor privado, para que ele possa administrar, lucrar com isso também, ganhar com isso também. E acho que no final o grande ganho é da população, porque você tem rodovias melhores, você consegue chegar mais rápido e principalmente com segurança, Hoje nós temos nas nossas rodovias, seja federais, estaduais, uma quantidade enorme de acidentes com vítimas fatais. Eu que sou do Mato Grosso, no sábado teve um acidente na BR-163, uma colisão frontal entre ônibus e caminhão, uma rodovia que está em duplicação, mas o acidente foi na pista simples, tivemos 11 mortos, 12 feridos graves, e mais outros 16 feridos. E aí, além da perda de vidas, você tem a rodovia fechada, cargas paradas e várias outras coisas. Então, a melhoria da infraestrutura, o nosso principal trabalho é para isso, é para que a gente não tenha mais esse tipo de acidente, com vítimas, com famílias chorando, enfim. Esse é o nosso principal trabalho, né? E aqui, vamos falar de Minas Gerais especificamente, eu vim para cá em 2023, e para vocês terem uma ideia dessa questão, a gente está falando aqui de investimento, né? O DENIT, em 2022, ele investiu nas rodovias federais 283 milhões de reais. E já em 2023, a gente dobrou esse investimento, mais para 500 milhões de reais. Em 2024, a gente investiu mais de 700 milhões de reais, e em 2025 a nossa meta, né, é tentar chegar em 800 milhões, né? Eu não trouxe uma apresentação, o Bruno pediu, falou, não precisa de apresentação, é só uma conversa, mas eu pedi para ele se a gente podia colocar aqui fotos de obras que eu acho que é muito, muito representativo. Nós conseguimos, com esse investimento, melhorar muito a qualidade da malha viária do estado. Tem uma frase do ex-presidente Washington Luiz que dizia que governar é construir estradas, lá atrás. Eu acrescentaria nessa frase dele que governar é construir estradas e manter as que já existem. E a gente tem muita estrada para manter, muita coisa. O Brasil é um país rodoviário, dadas as dimensões do país, deveria ser ferroviário até, e hidroviário também, né? Mas a matriz principal ainda é rodovia, e enquanto essa for a matriz principal, a gente tem que trabalhar para manter essa matriz principal da melhor forma possível, né? Nós fizemos um grande investimento, tivemos uma melhoria considerável. Para se ter uma ideia, o DENIT faz um controle da qualidade das rodovias pelo índice chamado ICM, que é o Índice de Condição de Manutenção. Esse índice, em 2022, ele considerava 42% das rodovias do estado eram consideradas boas, uma pequena parcela de menos de 20% era razoável,
e o restante, mais de 40% era ruim ou péssimo. O que é ruim ou péssimo para a gente? A rodovia esburacada, rodovia com mato na lateral da rodovia, suja, enfim. E hoje, exatamente, é o seguinte, nós conseguimos transformar eles para, na última medição, que é do mês de junho ainda, ele está em 62% de rodovias boas, né? E o principal, as rodovias ruins e péssimas, a gente conseguiu derrubar para 10%. A gente saiu lá de 43% para 10%. E a nossa meta, do DENIT, toda a equipe de trabalho, é chegar no final do ano com esse 10% na casa aí de 2%, 3%. Aí, é claro, a gente vai ter ainda rodovias em condição regular, mas condição regular já são rodovias sem nenhum buraco, rodovias limpas, e aí faltando às vezes sinalização, uma melhor condição de pavimento, mas até a sinalização a gente espera dar um salto também esse ano. Nós temos 7 contratos específicos de sinalização, que são contratos que a gente chama o programa BR Legal, que a sinalização é uma coisa fundamental, a gente classifica como fundamental. Quem não andou numa rodovia à noite sem sinalização parece que está andando, tateando no escuro, né? E a rodovia com sinalização, ela dá um outro padrão. Então, a gente espera só esse ano investir mais de 100 milhões de reais apenas em sinalização para dar uma condição de segurança, de conforto melhor. Para além da manutenção, que eu falei desses números, nós temos também investido na questão de pavimentação de rodovias. A gente ainda tem, infelizmente, ainda cerca de 480 quilômetros de rodovias não pavimentadas, e a gente quer transformar, diminuir esse número, né, o mais possível, e não vou dizer para vocês que nós vamos chegar até o final de 2026 sem rodovia pavimentada, provavelmente não iremos, mas eu espero chegar ao final de 2026 com 100% de projeto para pavimentação dessas rodovias, né? Para que a gente consiga avançar futuramente na pavimentação dessas rodovias. Nós tínhamos aqui algumas rodovias numa situação extremamente ruim, como essa rodovia que vocês estão vendo, a foto é BR-367. BR-367 parecia a lua. Primeira vez que eu fui lá, nem eu acreditei. E a BR-367 é norte do estado, liga ali as cidades de Araçuaí, Itaobim, Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, né? E é hoje uma região muito importante porque é a escoadora do lítio, né? Lítio aqui produzido no estado de Minas, maior produtor do Brasil, minério, lítio tão importante que para nós, todos nós estamos com um pedaço de lítio na mão ou no bolso, né? Bateria. Então, é extremamente importante. E, além disso, circula muitos caminhões de madeira, além também de ser uma ligação para a Bahia, para o sul da Bahia, para as praias, né, do sul da Bahia, Porto Seguro, etc. Então, é uma rodovia importante que estava em condições horríveis e hoje a gente já conseguiu modificar ela, já não tem mais nenhum buraco, uma parte da rodovia está restaurada, licitamos a restauração da outra parte da rodovia, o edital foi publicado, recebeu de proposta na semana passada, uma obra de mais de 260 milhões de reais. Estamos avançando na pavimentação dos 64 quilômetros que faltam ali para ligar, Salto da Divisa até, de Salto da Divisa para dentro de Minas, né, são 64 quilômetros ainda com uma estrada não pavimentada, mas queremos fazer o máximo esforço para tentar pavimentar essa rodovia toda até o final do ano que vem. Vamos ter fé que vamos conseguir. Dependemos, é claro, da questão de investimento e tudo mais, mas eu quero crer que o governo federal está imbuído, e o ministro Renan, estive lá com ele na semana passada, toda vez ele me cobra, e aí, quando é que eu vou lá para inaugurar uma obra, para acompanhar uma obra, que obras estão andando, por conta da importância que o governo federal tem dado para o estado de Minas Gerais. As rodovias de Minas federais, eu classifico elas como o aeroporto de Guarulhos. Para mim, são as rodovias, é
rodoviário federal mais importante do país. Tudo sai daqui, passa por aqui ou vem para cá. Então, nós temos que ter esse cuidado de melhoria, de qualificação das rodovias para que a gente possa melhorar a nossa economia. Investir em infraestrutura não é gasto, é literalmente o nome, investimento. Você faz girar toda a cadeia econômica de um país, né, para que as coisas possam andar como um todo, né? Então, nunca é demais investir em infraestrutura. E até nesse trabalho de investimento em infraestrutura, estava brincando aqui da questão do anel, nós passamos o anel para a prefeitura, eu agradeço mais uma vez, mas nós vamos entregar o anel todo requalificado, pavimento, sinalização, horizontal e vertical, então dá uma outra cara para o anel, para que a prefeitura possa manter ele. E hoje o tráfego do anel hoje, para vocês terem uma ideia, é mais de 100 mil veículos dia. É muita coisa. É muita coisa. Só São Paulo tem VMDs iguais ou maiores. Nenhum outro lugar do Brasil tem VMD desse. Mas a gente acredita, tem estudo que mais de 60, 70% desse tráfego é dos municípios. Belo Horizonte, Sabará, Betim, Contagem, Santa Luzia, a grande região metropolitana, né? Então, nós entendemos, e felizmente a prefeitura entendeu também, de Belo Horizonte, que ela pode fazer a gestão desse tráfego, a fiscalização, o cuidado, né? Para melhorar também essa questão. A gente conta também com o DR, que está fazendo um novo anel, né? Nova obra, uma grande obra, uma obra enorme, para que a gente possa tirar esse tráfego de longa distância no futuro do anel, e o anel vire realmente o que ele se transformou, que é uma grande avenida de Belo Horizonte, né? Lá na frente, eu acho que esse trabalho está sendo feito, é isso que a gente espera, para que seja requalificado, né? O anel. Leandro também tá sorrindo ali, ele gostou muito quando recebeu o anel, ele era um dos mais entusiastas, né? Recebeu o anel. Só que não, né? Enfim. Mas a gente, independentemente dessa questão da transferência, nós vamos continuar junto com a prefeitura nessa parceria, porque uma parte do anel está inclusa na principal obra do DENIT de Minas Gerais e do Brasil, que é a duplicação da 381 de Belo Horizonte até a cidade de Caeté. Um pedaço do anel está incluso nessas melhorias, que inclui não duplicação, mas alargamento do que já está duplicado, construção de obras de arte especiais, viadutos, né? É uma obra para a gente muito impactante, que a gente espera, quem sabe, ainda iniciar a obra esse ano, né? Nós estamos trabalhando para isso, e é uma obra que vai mudar não só a cidade de Belo Horizonte, mas todas as outras cidades, e a BR-381 como um todo, né? Que é o principal gargalo da rodovia. Quem sai de Belo Horizonte pela 381 e chega, sabe da confusão que é todo santo dia, né? E a gente quer trabalhar para mudar isso. Mas enfim, gente, basicamente isso, um pouco dos números. Aqui as fotos, vocês viram fotos de várias obras nossas pelo Estado. A gente acha que está fazendo um trabalho adequado, mas quer melhorar, quer continuar. E assim, a percepção que eu tenho tido, que tive agora, que esse trabalho que a gente está fazendo está no caminho certo, é que esses dias atrás eu estive numa audiência pública na Assembleia Legislativa para falar sobre as rodovias do sul de Minas, e só teve uma reclamação de radar na BR-354, ninguém reclamou de nada lá. Teve até um elogio, uma coisa rara, né? Teve um elogio, mas então para a gente é um bom sintoma que a gente está conseguindo evoluir nessa questão das melhorias das nossas rodovias, e assim, é para isso que a gente trabalha, acorda todo dia, né? Para
fazer essa melhoria das rodovias e para que as pessoas possam ir e vir com segurança e no tempo adequado. Chegar, eu vou sair daqui 2 horas, chego ali às 18. Chega às 18. É isso que é mais importante. Obrigado, boa tarde a todos e boa jornada aqui na nossa feira. Agora, só vim mostrar um pouquinho que a Prefeitura tem feito, o seu trabalho junto com o Leandro, o secretário, que está aqui nos prestigiando também. Então, fica à vontade, depois a gente retoma para mais um bate-papo aqui, com uma roda de conversa. Obrigado, Bruno. Queria cumprimentar a todos, agradecer a presença. Fernando, Rodrigo, Paulo Gabriel, que está presente sempre. Aos servidores do STECAP que estão aqui, zelador urbano, Rubel. Então, vou falar em nome deles um pouco também. Espero que mostrar um pouco do trabalho de todos. Tem um número interessante, 2,3%. Isso é o número da CNI, no relatório da CNI desse ano. Isso é o investimento em infraestrutura no PIB do Brasil, 2,3%. Isso privado e público. O ideal, 4%. Então, quando a gente fala do poder transformador de investimento, a gente vê que a gente tem uma margem de crescimento, de investimento público e privado nesse país, praticamente dobrado. É fácil? Não é fácil. Falando de infraestrutura urbana, a SPECAP é uma instituição de 55 anos. O nome dela já traz uma missão, né? Desenvolvimento da capital. Eu falo para o pessoal que não só desenvolver a capital, é transformar a vida das pessoas. Todos nós que estamos aqui agora, passamos uma via, um viaduto, uma ponte, e a gente, em algum momento... Então, o município, tudo que a gente faz no STECAP, tanto o BEL como a zeladoria, transforma e impacta a vida das pessoas no seu dia a dia. Sair de casa e ir para o trabalho, na hora de lazer, todos nós utilizamos a infraestrutura urbana. A gente tem, em alguns investimentos, hoje uma carteira de investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais que a gente tem de projetos, estudos e obras em andamento. Um investimento robusto nos próximos anos. Lógico que demanda aí organização interna, a gente tem que melhorar processos internos, isso é que a gente trabalha no dia a dia, e também contamos com o setor de infraestrutura e com o setor privado. Eu falo muito com o pessoal que, aí, Bruno, entrando em algumas pautas que a gente discute sempre, captar recurso hoje junto aos bancos, os municípios de Belo Horizonte está muito fácil. A gente tem capacidade de investimento. O secretário Leandro está ali, que ele que é o homem do dinheiro, sabe como a gente tem capacidade de chegar em qualquer instituição financeira e fazer uma captação de 1, 2, 3, 5 bilhões para fazer investimento. Isso, eu falo que é a parte fácil da história. A gente tem um outro, parte difícil, que é pensar a cidade, é um dos pontos, planejar, ter uma carteira de projetos bem planejada para execução, e depois, na outra ponta, a capacidade de execução do setor privado, que são nossos parceiros. O mercado de infraestrutura hoje é um mercado bastante aquecido. A gente vive um déficit, assim como o Rodrigo disse, de mão de obra, tanto qualificada quanto mão de obra de engenharia e, principalmente, mão de obra pedreiro, servente, parador de máquina. Isso é uma pauta que eu sempre falo nas conversas que eu tenho com outros órgãos. Já conversei com o Bruno, conversei com outras instituições, outros secretários. Como é difícil hoje o nosso desafio de colocar as nossas obras na rua. Como é difícil. Porque a gente também, o setor privado, ele tem algumas limitações que nos travam. A gente, burocracia, disse bem, Rodrigo, burocracia e Fernando, é um desafio de a gente cortar todos os dias. Mas também a gente tem um desafio de como que vamos lidar com a mão de obra nos próximos anos.
Se a gente aumenta a nossa carteira de investimento, triplica, quadriplica a carteira de investimento de todos os órgãos, quem vai fazer essas obras? Como a gente vai fazer, por exemplo, essas obras? Então, isso eu sempre levanto essa bandeira porque o futuro, a falta de mão de obra no setor público é o primeiro a ser atingido. Quando falta um pedreiro, falta um servente, falta um operador de máquina, o setor público é o primeiro a ser atingido. Porque o privado, ele tem margem para melhorar o salário dessas pessoas. E tem que melhorar mesmo. Então, a gente tem esse desafio aí. Eu acho que a gente tem que pensar como setor de obras públicas, principalmente, sabe? Como que a gente vai viabilizar os próximos anos. Porque quando a gente pensa que a gente projeta um investimento futuro de infraestrutura no município, triplicando, passando de 2 para 6 bilhões, a gente pensa que a gente vai ter capacidade de produção interna, a gente vai ter capacidade de colocar as licitações na rua, mas a gente vai ter um problema de execução. Seríssimo. Inclusive, isso já impacta hoje o setor. A gente percebe isso, conversando com outras pessoas em outros órgãos, a gente percebe que na minha obra falta gente. Aí eu estava conversando, acho que foi ontem, com o Pedro Calixto. Aí a obra dele em Contagem é a mesma empresa, tirou gente de lá e veio para Belo Horizonte. Aí eu brinco com ele, é quem aperta mais, quem está apertando mais a empresa atende. Então a gente tem esses desafios. Mas a gente pensando em mobilidade da cidade, Belo Horizonte nos últimos anos teve investimentos, principalmente em macro-drenagem. Todo mundo se falou nos últimos 3, 4 anos macro-drenagem. Bacias de detenção, canalizações, hoje não se canaliza mais obras de macro-drenagem, bacias e reservatórios profundos. E a gente percebe que naquele número do PIB de 2,3%, quando a gente abre ele e olha, investimento público que representa 0,6%, o restante é privado, nesse 0,6% é saneamento e mobilidade urbana. E a gente viu um crescimento de investimento em mobilidade urbana nos últimos anos. Isso está muito claro no dia a dia nosso. Belo Horizonte tem um problema de mobilidade urbana. Belo Horizonte tem um trânsito complicado. Com isso, a Prefeitura investe em obras de mobilidade, como as obras da Cristiano Machado, que quando prontas, reduz 20 minutos no tempo de deslocamento da pessoa que sai do centro do aeroporto. Faz diferença. 20 minutos parece ser pouco, gente. 20 minutos é muita coisa. Para a vida da gente, 20 minutos é 20 minutos que você tem a mais para ficar com seu filho, um tempo a mais, às vezes, para jantar mais cedo, ou estudar, ler um livro, em algum momento, chegar no aeroporto 20 minutos mais cedo também faz a diferença. Então, esses números, quando a gente faz um investimento volumoso em obras de mobilidade, que reduz 20 minutos no tempo de deslocamento da população, isso a gente traz qualidade de vida para as pessoas. Aí entra um outro fato que eu sempre falo nas conversas que eu tenho com a equipe. A gente sempre trabalha para as pessoas. Quando a gente pensa num projeto de mobilidade, num projeto de macro-drenagem, uma praça ou um parque linear no Onça, ali no Vetor Norte, nós estamos falando de melhoria da qualidade de vida das pessoas. E isso, quando a gente põe a licitação na praça e a gente roda investimentos no mercado de licitações para a gente fazer obras, a gente está fazendo um movimento no mercado da construção civil gigante. É mais emprego. Mais emprego, melhorar a vida das pessoas. Então, o setor de infraestrutura movimenta esse país. E a gente tem que entender isso. Por isso que a gente tem que sair de 2,3% para 4%. Por isso que a gente tem que pegar mais captações junto de investimentos dos órgãos públicos e investir em infraestrutura nas cidades. Quando o Antônio Gabriel fala, passamos o anel rodoviário, o anel rodoviário é uma questão interessante que o Antônio Gabriel sempre, quando ele encontra, ele vem com um sorriso de canto em canto, né, gente? A felicidade dele do anel rodoviário. O anel rodoviário é uma característica diferente. Não é uma rodovia, mas também não é uma via pública. É uma rodovia pública. Né? E que tem todas as suas complexidades. Não dá para tratar um projeto de anel rodoviário, um investimento no anel rodoviário, como uma rua, mas também não dá para a gente usar as mesmas regras de uma rodovia, porque é complexo os movimentos do anel rodoviário. E o prefeito Álvaro sempre que encontra
comigo, o secretário Leandro, eu falei o anel rodoviário. E o investimento no anel rodoviário? Que dia que começa o anel rodoviário? As obras estruturantes do anel rodoviário. Então, o anel rodoviário é um programa de governo, é um dos programas transformadores que a prefeitura, são vários programas transformadores do governo do Álvaro, e o anel rodoviário é um deles. Isso mostra a importância do anel rodoviário. E a gente vai fazer captações para investir no anel rodoviário e melhorar exatamente a qualidade de vida e quem passa por Belo Horizonte. Porque se 60% é movimento do metropolitano, os outros 40% é quem está passando por Belo Horizonte. Isso também mostra a cara da cidade, da região metropolitana para o restante do país. Aí, a gente também tem, quando a gente fala de infraestrutura urbana, a gente falou macro-drenagem, pavimento, mas nós temos também resiliência climática. Nós temos parques lineares, a gente vai ter o Parque Linear do Onça, que são 7 km de parque. Vai transformar o vetor norte da cidade numa região carente, que aí entra ações da SUDECAP, ações da URBEL, em remoção de famílias em área de risco. Porque quando a gente está falando isso, a gente tem que pensar sempre, por isso que eu falo muito aqui, eu saudei o URBEL, o SUSUR, o SUDECAP, porque são trabalhos conjuntos. Não tem como eu fazer um programa do Drenur dos dois, com investimento de mais de 1,3 bilhão, que vai mudar a vida de 9 regiões do município, na região de Venda Nova, sem ter o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, da URBEL e da Zeladoria Urbana em alguns pontos, que aí entra a parte de recap, que em alguns momentos a gente vai precisar. Então, o município de Belo Horizonte investe em infraestrutura. O município de Belo Horizonte pensa a cidade todos os dias como melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente está projetando nos próximos 6 meses, a gente abrir licitações na ordem de R$1 bilhão. Então, isso é injeção de recursos no mercado. Isso é mudar a vida das pessoas, isso é movimentar o mercado de construção civil. Quando a gente fala isso, um volume desse nos próximos 6 meses, para o município é volumoso. Aí a gente não está contando nem recap, que é uma outra conversa, que trazendo um pouco, quando a gente fala de via urbana, Belo Horizonte tem quase 5.000 quilômetros de vias urbanas. A gente pega 5.000 quilômetros, que é quase um número de BRs, né, Antônio Gabriel? E coloca numa região dentro de uma cidade, com os movimentos constantes de todos da ordem. Carreta, caminhão, carro, tudo, bicicleta e a complexidade que é a mobilidade urbana do município. Então, a SUDECAP tem planos para os próximos anos de triplicar investimentos, melhorar processos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, investir no mercado de infraestrutura e conte com a gente, tá, Bruno? Você pode, para alinhamentos que a gente sempre tem, para melhorar o ambiente de negócio, né? A gente sempre tem algumas reuniões com o CICEPOT. Existe um grupo de trabalho, CICEPOT e SUDECAP, para se rediscutir tabelas de custo, que é importante ouvir os dois lados. A gente vai abrir outras parcerias também, porque não é uma PPP, mas se eu for contratar, eu preciso entender o mercado, como que ele vê essa forma de contratação. Assim como a gente conversou das integradas e semi-integradas, que a gente está partindo para isso, a nova lei nos ajuda em algumas contratações integradas e semi-integradas, que traz uma outra visão que a gente pensa que as empresas têm que começar a fazer engenharia. Para elas fazerem engenharia, quando a gente coloca na praça uma licitação integrada e semi-integrada, automaticamente as empresas contratadas vão começar a fazer engenharia. E isso é importante para o setor de engenharia e para o setor privado também. A gente tem algumas mudanças na forma de contratação, aí vem as dificuldades do setor público, que é contratar boas obras e boas empresas, contratar um bom projeto, contratar uma obra que está bem projetada e uma boa empresa para se executar essa obra. Isso é uma dificuldade que nós temos em todos os setores. Isso é uma dor do setor público. E eu concordo também que é uma dor do setor privado. A gente está fazendo alguns processos de estudos internos para contratações técnica e preço para obras. A gente já faz contratações de projetos, técnica e preço. Agora a gente está fazendo um estudo interno para técnica e preço para obras, de definir uma portaria, uma instrução normativa, como que a gente vai fazer essas contratações.
Isso é importante, é valorizar as boas empresas. Outro estudo que a gente faz para melhorar a contratação, isso é importante para o mercado. A gente começar a dar nota nos atestados técnicos. A empresa entregou uma obra, a obra foi boa ou ruim? Porque atestado técnico hoje, se a empresa entregou uma obra ótima, é um atestado técnico. Uma obra ruim é o mesmo atestado técnico. Então, se a gente conseguir evoluir em critérios objetivos e a gente conseguir classificar isso, nas próximas contratações, essas boas empresas vão sair na frente na contratação de técnico de preços. Isso é importante para nós, importante para o mercado, um mercado mais saudável. Então, Bruno, a gente está à disposição, toda a Sudecap sempre está à disposição, a gente vai crescer nos próximos anos. Fico brincando com o Leandro, que ocupa o mesmo prédio que eu falo assim, Leandro, eu estou precisando de espaço. Aí o prédio é da Sudecap, eu fico apertando ele, eu vou tirar o inquilino do prédio. Mas é porque a gente realmente precisa, e pelo volume de investimentos que vai vir no futuro, a gente tem Redux, Corredor Amazonas, Anel Rodoviário, resiliência climática, que são grandes projetos de resiliência climática, e fora as obras de mobilidade, Vetor Sul e Vetor Norte, agora que a gente vai ter também esses investimentos nos próximos 4, 5 anos. Obrigado a todos. E uma obra entregue com qualidade, do jeito que a população espera. O diálogo é fundamental. E aí, Léo, eu vou repercutir um pouquinho do que você começou a dizer aqui, para a gente dar continuidade. Nós temos ainda mais alguns minutos, mas primeiro sobre o grupo de trabalho, um grupo de trabalho oficial, CICEPOT, Sudecap, para que a gente possa discutir de forma transparente, republicana, os problemas do setor. O mesmo grupo de trabalho, ou parecido, existe com o DR, não é só o CICEPOT, aí tem outras cadeiras. Com a Copasa nós temos esse início, né, Fernando, você acabou de chegar, acabou sim, já tem algum tempo, mas reitero que estamos à disposição, eu acho que o papel é esse. 5 meses. 5 meses, então está recém-chegado. E o papel nosso é esse, o nosso papel institucional é colocar a visão do mercado, é discutir um pouquinho os problemas com o objetivo de que a gente tenha qualidade na entrega. Quando você fala, Léo, de qualidade de vida, de mobilidade, eu sempre digo, a pessoa que começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, está começando a vida, qual é a primeira coisa que ela quer comprar? Um carro ou uma moto. Sempre pensando em ganhar tempo. O único recurso que nós temos é realmente tempo. Tempo é qualidade de vida. Então, quando a gente fala de determinado projeto, determinada obra que vai encurtar em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, é qualidade de vida, gente. É tempo que você vai ficar com a sua família. Né? Parabéns pelo trabalho, Léo. Parabéns por todo o trabalho. Viu, Leandro? Você também, em nome de vocês dois, todo o trabalho que a Prefeitura tem feito. Mas, como eu disse, eu acho que a gente precisa fazer mais. O mercado melhorou muito nos últimos anos, mas a gente tem muita coisa para fazer. E todos os números que eu vi aqui são BIA, 17 BIA da Copasa, vários BIs ali do DR, Prefeitura também, BIs e DENIT BIs. Então, são números, é dinheiro público, é recurso público, tem que ser tratado com muita seriedade. É dinheiro nosso que está sendo aplicado na infraestrutura. Né? E aí, eu dou continuidade para a nossa reflexão sobre qualidade de contratação, modelagem de contratação. Essa talvez seja a principal pauta a qual eu tenho me dedicado no CICEPOT, solicitado a toda a diretoria para que a gente realmente mude. Gente, o nosso modelo de contratação está falido. O nosso modelo de contratação de obra pública está falido. Nós temos mais de 50% de obra parada Brasil afora. Mais de 11 mil obras paradas. Nós vimos ontem o ministro e professor Augusto Anastasia dando esses mesmos números no painel dele. E nós escutamos ontem ele dizer que é contra o menor preço. O ministro do Tribunal de Contas esteve aqui com a gente e disse: o menor preço não funciona. O menor preço, simplesmente por ser o menor, não funciona. E nós precisamos encarar essa realidade. Vocês, gestores
precisam ter segurança jurídica para tomada de decisão e para contratar bem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas contem conosco para que a gente possa repercutir e cada vez mais buscar boas contratações. O que nós queremos é engenharia. Nós estamos falando de bilhões do nosso dinheiro ou bem aplicado ou mal aplicado em mais de 4.000 unidades de saúde, mais de 3.900 unidades de educação básica paradas Brasil afora, depreciando e desperdiçando o nosso dinheiro. Né? E realmente acredito que nós vamos mudar esse cenário, porque está insustentável. E é na dor que a gente aprende. A gente ouviu ontem também uma belíssima fala do Marco Aurélio Barcelos, que hoje é o presidente da BCR, falando como o mercado de concessão amadureceu. Mas amadureceu também na dor. As concessões rodoviárias viveram também momentos terríveis. Muitas concessões paradas. Hoje é o momento das obras. Vamos trabalhar para mudar esse cenário. E aí, Fernando, agora sim, colocando um pouquinho de pepino para você, eu queria que você abordasse um pouquinho esse assunto, técnica e preço, o que você acha que a gente pode fazer, dialogar de forma, repito, transparente e republicana, para que a gente consiga contratar bem, para que você consiga performar os seus 17 milhões que tem até 2029, com boas empresas, com bons projetos, parar a obra, penalizar, nada disso resolve a vida de quem está esperando o saneamento na porta dele. Nada disso resolve. Então, vamos fazer essa reflexão, vamos encarar isso com seriedade, vamos nos unir para que a gente possa atingir esse objetivo. Te passo a palavra e depois a gente roda a conversa para que cada um possa falar um pouquinho, e que a gente, juntos, pense e defina uma posição de mudança desse cenário de mais de 11 mil obras paradas no Brasil afora. Bruno, não tem nem o que pensar, não. Na Copasa eu já cheguei falando. A regra é que técnico e preço, menor preço, me convença. Acabou. Não tem. Se for um produto extremamente comum, de técnica específica, você sabe assim, vou comprar um lápis, aí um lápis, beleza. O risco de comprar um lápis ruim, qualquer, em detrimento do tempo que eu vou gastar. Agora, uma obra, a gente está provado que está errado. Está mais do que provado, você pega a qualidade e olha assim, eu vou te falar, técnica e preço não garante nada, mas você mitiga um pouco desse sistema falido que é o menor preço. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Sabe assim, é viver no país, na Alice do País das Maravilhas, achar que você fazer um processo menor preço, você está fazendo o bom uso do recurso público. Não está. Não está. Você vai ter um monte de problema com essa obra, com esse processo. Vai ter aventureiro, entendeu? E com obra de infraestrutura não se brinca. Né? Então, assim, primeira semana minha lá que eu cheguei, eu parei um monte de processo lá que estava seguindo com menor preço e falei, pode parar tudo, refazer técnica e preço. Mas não tem que discutir não. O me prova aqui, ó. Estamos cheios de papos abertos, cheios de processos abertos. Onde que você tem sustentação no seu argumento de dizer que isso está dando certo? Não tem. Mas, como eu falei, tem que ter condução, porque o establishment ele quer fazer, às vezes, o mais fácil, o mais rápido. Né? E gerir problema é coisa muito burocrática, tem um fetiche enorme, a gente tem que falar com isso. Eu acho, Bruno, assim, a gente tem que ser um pouco resiliente, né, nesse tema da contratação. Né? Você sabe mais do que ninguém que lá no DR, por várias as oportunidades que a gente tentou fazer diferente, né, buscar caminhos diferentes, né, tropeçamos, às vezes conseguimos melhorar em outros aspectos. Técnico e preço pode funcionar para algumas coisas, mas não vai funcionar para outras, né? Assim, isso é bem pragmático. Uma obra de recuperação funcional não tem por que ser técnico e preço, não tem como. Fresagem, não sei o quê, fazer técnico e preço disso para quê?
obviamente você tem obras com complexidade que podem merecer essa avaliação de técnica e preço, né? Assim, embora eu acho que a discussão única e somente por técnica e preço, ela não é a mais adequada, até porque você tem outras formas de contratação que poderiam permitir um melhor preço, sem ser técnica e preço, né, que a legislação permite. Então, embora eu acho que a gente tenha que avaliar isso com seriedade, né, eu brinquei no almoço com o Leonardo que eu já estou um pouco escaldado, então eu vou aguardar a prefeitura fazer técnica e preço para eu poder copiar isso um pouco mais na frente, né? Eu fiquei sozinho no Brasil inteiro defendendo o que o ministro Anastasia teve a oportunidade de falar ontem pessoalmente comigo. A lei foi feita para poder não ter nenhum desconto acima de 25%. Eu fiz a lei foi feita para isso. E a gente ficou sozinho, defendendo isso por quase um ano aqui em Minas Gerais, com nenhum outro órgão rodoviário apoiando a gente nisso, até que nós perdemos a discussão. E o próprio ministro Anastasia perdeu a discussão. Então, eu acho que esse tema de contratação é um tema que a gente tem que ser extremamente resiliente para poder discutir isso de forma constante, de forma aberta, de forma clara, né? Eu acho que a gente pode avançar, sim, né, em contratações com técnica e preço, em alguns formatos, né? Embora para outras contratações eu não acho que a gente vai conseguir avançar muito, então nós vamos ficar dando burro em ponta de faca, tendo uma discussão que não vai ter finalidade prática, né, em contratos em contratos com objetos mais simples, né, não vamos conseguir avançar nisso, é o meu ponto de vista, né, e eu estou aberto à discussão disso, mas eu acho que a discussão tem que ser como contratar o melhor preço. Acho que essa que é a grande discussão, é como a gente vai contratar o melhor preço, né. A gente tem sofrido lá no DR, né, desde sempre, né, com excesso de desconto. Publicamos agora uma portaria extremamente rigorosa para poder fazer análise de executividade de preço. É um outro tema extremamente difícil, complexo, né? Às vezes a gente até tenta inovar muito, não recebe também do setor privado o apoio devido. Isso é um problema que a gente tem que escancarar e abrir, né? O próprio setor privado, às vezes ele trabalha numa concorrência que é predatória, né, e acaba atrapalhando todo o setor. Então, mas é uma discussão que a gente tem que ser muito resiliente para não deixar ela acabar. A gente tem que estar sempre aberto para poder discutir isso. Acho que no DR a gente tem uma porta aberta grande para discutir isso, seja com a gerência do órgão, seja com a procuradoria, né, seja com quem quer que seja, né, mas vamos continuar firme nessa discussão. Desculpe se eu fui muito sincero, mas eu acho que o que você esperava também era um pouco isso. Rodrigo, já vou passar a palavra, mas o objetivo aqui, longe da gente querer cravar ou definir qualquer coisa, se nós tivéssemos as respostas prontas, estaria tudo resolvido. Nosso objetivo é realmente discutir, realmente debater. Eu não estou, neste momento, pensando em todas as soluções. Eu acho que ninguém tem essa solução aqui. Nós estamos fazendo uma constatação, um diagnóstico que o modelo atual não funciona e nós temos que achar as ferramentas. Pessoalmente, e digo, observando o mercado, eu acho que a técnica e preço é um ótimo caminho. Eu acho que ela talvez seja o nosso caminho mais provável e mais curto. Ainda ontem estávamos conversando com o Henrique, com uma pessoa de fora do Brasil, de outro país, e perguntamos como é que funcionava lá, país europeu, e lá é só técnica e preço. E deixa cada empresa dar a sua melhor solução. Quando você diz, Rodrigo, que técnica e preço não funcionaria para, por exemplo, pavimentação, depende da perspectiva. Hoje, quando a gente vai orçar uma obra, por orientações diversas, se busca orçar já naquele momento com o menor custo possível. Se busca orçar com a pedreira mais perto, a usina mais perto e aquele preço. Agora, se você fizer uma técnica de preço onde a pessoa pode eventualmente montar um britador, tenha liberdade para não mudar o produto final, mas inovar ou ter capacidade de fazer engenharia e achar uma solução melhor, por que não? No processo. Então, talvez a técnica de preço vale. Agora,
técnica e preço, a gente precisa amadurecer ainda realmente o mercado. Acho que faz parte esse amadurecimento, vamos errar ao longo do caminho, né? Mas a disputa entre iguais, e aí a gente entra no que é o melhor preço versus o que é o menor preço, e a nova lei não fala em menor preço mais, a 8666 falava, hoje ela fala em melhor preço. No mínimo, nós temos que qualificar as empresas que vão disputar aquela licitação. E não é o que acontece hoje, e daí a gente entra na discussão predatória, na discussão de mercado, que ela existe, é o problema que a gente tem que resolver do lado de cá, mas para a gente resolver juntos, nós temos que qualificar e criar uma disputa entre iguais. Então, pode dar para vontade, depois eu passo para o Léo e para o Antônio Gabriel. Coisa tão séria que esse exemplo que eu dei na minha primeira fala, a cidade que está lá esperando a obra, é justamente uma licitação a menor preço. O primeiro colocado mergulhou tão fundo, que ele mesmo falou, opa, eu ganhei, mas não quero ganhar não. Eu quero desganhar a licitação. Aí eu falei, não se desganha a licitação não, você vai ter que assinar o contrato e depois eu vou abrir um processo administrativo punitivo para você. Não, cara, você é punido não, estou falando antes que eu não consigo fazer. Cara, mas você participou de um processo. Então, assim, olha o tanto que é pernicioso esse menor preço, perigoso, uma obra importante, de grande vulto, complexa, menor preço. Aí vem o filho da mãe para aventureiro, me atrapalhou o processo inteiro, cagou no processo inteiro, a obra está esperando lá para fazer e a coisa está parada. Então, assim, gente, é exceção da exceção. O Rodrigo falou, alguma coisa passa, eu vou comprar resma de papel A4, menor preço. Vamos embora, menor preço. Energia, vamos para energia, leilão, menor preço. Agora, obra, eu até duvido que a fresagem seria uma técnica que aí não poderia ajudar não, Rodrigo. Com a devida venda, porque eu sou neófito, eu tenho só 5 meses de obra, de engenharia. Ô, gente, eu estou vendo que nosso horário estourou, mas eu não posso deixar de passar a palavra para o Gabriel, para o Léo, te volto, Rodrigo, e aí eu já queria que vocês rodassem o microfone com as considerações finais. Infelizmente, e aí, volto a dizer, temos que estar discutindo essa infrabusiness e essa oportunidade, 3 dias aqui para a gente discutir isso. Então, não vamos deixar essa discussão morrer. Temos 2 dias aqui de discussão, 3 dias, mas... E aí, Rodrigo, eu volto, você faz a sua consideração e as considerações finais. O microfone aqui, Ô, Rodrigo, eu só queria dizer que você não ficou sozinho não, tá? Nessa questão dos 25%, tá? Eu tava lá batendo palma para você, falando, não recue. Eu cheguei a licitar três licitações no 25%, né? No limite. E aí recebi ordem e orientação de Brasília que era para poder aceitar a proposta assim de 25%. E ontem conversei com o ministro Anastasia, ele falou que ele foi claro, eu não sou advogado, mas para mim a lei está clara, 25% é o limite, acabou. Mas começaram a fazer interpretações, por enquanto essas interpretações estão no mundo, acho que administrativo ainda, eu acho que judicialmente até hoje não houve uma interpelação. Estou curioso para quando haver o que a justiça vai falar, porque para mim está muito claro. E eu acho que o objetivo da lei foi justamente isso, não ter o menor preço, ter um limite de preço, né? Que a contratação tem que ser feita pelo melhor preço, não pelo menor preço. Quantas obras que tiveram 40% de desconto no seu lance e estão aí paradas? Obras que Bruno citou a quantidade, deve ter várias paradas, e aí os 40% de desconto, com certeza virão 60% de acréscimo dessa obra parada, do dinheiro que está se perdendo, da obra que está lá parada 1, 2, 3, 10 anos, né? Então, é o melhor preço que deve ser. Eu acho que a técnica e preço é um caminho bem viável. Concordo com o Rodrigo, acho que talvez não seria aplicada para 100% das obras. Esse gatilho dos 25%, eu acho que seria a solução para as obras mais simples.
E vou além. Eu sou bom, Rodrigo. Eu estou esperando você fazer, Leonardo fazer para me copiar um concurso de engenharia. Está na nova lei. Que aí eu acho que vai priorizar muito mais a parte técnica. Eu estou procurando ver se alguém já fez para pegar e tentar fazer. O engenheiro Ronan, que trabalha comigo, está ali sentado. Eu já falei para ele umas 3 vezes. Ó, se achar algum órgão que já fez concurso de engenharia, traga para a gente dar uma olhada para nós tentarmos fazer também. A gente tem algumas obras complexas para contratar e acho que essa vai ser uma ferramenta muito importante da gente discutir qualidade e não preço, né? Nós temos vários órgãos de controle nos fiscalizando, CGU, TCU, Ministério Público, a hora que a gente tiver o menor preço, o melhor preço, eu acho que esses órgãos de controle, eles vão acabar tendo pouco serviço, que é isso que eu espero, porque a empresa que dá um preço muito baixo, os senhores podem ter certeza, o cara vai ficar ali com uma sala tentando dar um jeito de recuperar esse desconto. E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. A gente já quer que a pessoa entre, trabalhe, faça a obra, entregue, a gente paga uma obra de qualidade, no preço ok, preço justo, e que a gente possa conseguir chegar ao final e entregar o melhor produto para a sociedade. Então, é isso que a gente quer. Então, seguindo até a ordem do Bruno Orientação, agradecer a todos vocês, agradecer a presença, dizer que a gente está à disposição lá na Superintendência, no DENIT, aqui em Belo Horizonte, lá na frente do aeroporto agora, da Pampulha, precisando de nós. Estamos abertos à discussão, Bruno, também, se possível, vamos criar um grupo de trabalho com o CICEPOD. A gente já tem um grupo de trabalho com o DR, Rodrigo, a gente tem que reviver ele para pegar boas práticas. E nós queremos fazer a obra no menor tempo possível, na melhor qualidade possível, no preço justo. Isso que a gente tem que trabalhar todos os dias. Obrigado a todos. Eu acho que a gente tem uma discussão aqui de melhor preço, menor preço. A gente começar a falar de valor, a gente vai trocar de valor nas obras, né? E isso a gente está pensando dentro desse backup como fazer essas novas contratações de técnica e preço. Não é fácil. Eu concordo com o Rodrigo que não é para tudo. Por isso que a equipe interna trabalha, às vezes não são todas as obras, dependendo do valor, complexidade, essa análise tem que ser feita realmente, porque não dá para fazer tudo com técnica e preço. E também não dá para contratar tudo como licitação de arroz, né? Vocês falam isso. Obra não é contratação de arroz. Mas eu acho que esse caminho técnico e preço é um caminho sem volta. Mas tem uma outra questão que a gente tem que enfrentar também, que a gente está tendo um pouco de dificuldade, que é a inversão de fases. A inversão de fases hoje é possível na nova lei? É possível. Eu posso entrar com o sistema, inverter fases e fazer a qualificação inicialmente. Mas só que tem um mecanismo mais complicado que a gente tem que conversar, que é o recurso. A fase recursal é somente uma. Então, se a gente faz a qualificação das empresas, e 3, 4 empresas estão qualificadas para a fase de lances, e eu estou lá, homologou, a empresa X ganhou a licitação no menor preço, aí foi o menor preço. Quem não entrou na fase de lance ainda pode fazer um recurso. E se esse recurso for deferido, a gente perde toda a licitação. Então, isso é um problema. Porque a inversão é uma solução também. Mas esse mecanismo da lei tem que ser repensado. A gente tem que rediscutir esse mecanismo. A fase recursal. Fizemos a qualificação, tem a fase de recurso. Superou isso, vamos para a fase de lance. Quem ficou para trás, não tem mais como rediscutir. Isso é importante nas nossas contratações também. A gente, nos backup, a gente agora está pedindo alguns mecanismos para melhorar a contratação. Garantia de proposta. As licitações novas, todas vão ter garantia de proposta. A gente, quando obras que é permitido fazer consórcio, o consórcio tem que ser constituído antes, não depois. A gente evita aventureiros puxar o preço para baixo, ganhei, aí o Antônio Gabriel ficou em segundo, fala assim, eu vou desistir, vou consorciar com ele. A gente sabe que acontece isso. E isso a gente tem que evitar. Por isso que a gente agora exige consórcio prévio.
Então, a discussão, Bruno, a gente tem que realmente discutir as contratações, a melhor forma de contratação, técnica e preço, entregas de valor, né? E a gente está aberto, o DECAP está com as portas abertas lá para todos, quem quiser, sempre as portas estão abertas para todos, estamos à disposição. Rodrigo, depois eu vou fazer uma visita a você para a gente discutir. Antônio Gabriel também está convidado, Fernando. Queria agradecer a todos esse momento importante da InfraBusiness, discutir o mercado de infraestrutura, discutir contratações, tanto do lado público quanto do lado privado. Aí, Bruno, agradecer o Emílio, tá, por trazer essa feira para Belo Horizonte, 3 dias de uma feira tão grande em Belo Horizonte, coloca Belo Horizonte no centro da infraestrutura nacional, e importante fazer parte, o DECAP faz parte disso. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todos. Esse DECAP, o Bel, os outros, boa tarde.